Olá, bom dia. Hoje vamos fazer a análise sectorial das telecomunicações. Neste setor vamos fazer a análise aos CTT, que foram incluídos aqui um pouco para não ficarem de fora. A nós, a Farol e o benchmark vai ser a Vodafone. A Vodafone foi escolhida por ser uma das três maiores empresas de telecomunicações do mundo, a maior a nível dos países ocidentais, que representa neste momento cerca de 435 milhões de clientes. A Vodafone não seria o meu título preferido em termos de negociação para o gráfico diário, por ter muita variabilidade, como vamos ver, mas em termos mensais e em termos horários é um gráfico bastante interessante, com muita linearidade, e isso permite negócios de longo prazo e de curto prazo que podem ser bastante interessantes. A imagem que estamos a ver neste momento é do gráfico mensal. Repare-se, tem uma linearidade, como eu dizia, bastante significativa. Nós conseguimos prever com algum grau de exatidão os movimentos de longo prazo da Vodafone. E isso é de extrema utilidade para conseguirmos fazer uma negociação de longo prazo, como dizia, numa blue chip. Neste caso, temos a Vodafone a subir substancialmente já desde 2002, 2003. Mesmo aqui na correção significativa, no bear market de 2007, 2009, caiu cerca de 40 a 41%, mas nunca chegou a atingir os mínimos de 85 libras que foram atingidos em 2002. A partir daí tem vindo a subir substancialmente, como eu dizia, tem uma subida de cerca de 145%. Ainda assim, não é algo fantástico, é algo, como eu dizia, linear, uma subida linear e sustentável. Vamos nesta fase com uma correção também já de si significativa, cerca de 20%, o que pode ser um ponto de interesse, um ponto interessante para uma entrada de longo prazo. Eventualmente, como é óbvio, porque não sabemos se este não será o início de uma correção maior. Repare-se nesta fase, aqui em 2007, 2008, tivemos aqui uma correção, numa primeira fase de cerca de 20%, tivemos depois um ressalto de 14, 15% e depois uma continuação da correção que se estendeu até aos 42%. É por isso importantíssimo irmos acompanhando o movimento e vermos se existem sinais de inversão da tendência de curto e médio prazo. Volto a reforçar, estamos a olhar para o gráfico mensal. Algo deste género. Tivemos aqui em 2014 um padrão de consolidação que numa primeira fase pareceu ser quebrado em baixa, teve depois uma recuperação ascendente, teve a ultrapassagem em alta e deu aqui então uma oportunidade de entrada. É algo desse género que teremos de procurar na Vodafone sinais de força para uma entrada de médio e longo prazo. É importante também verificar que estamos a entrar numa zona de sobrevenda e é por isso possível, até inclusive é algo provável, que cheguemos em breve, que tenhamos em breve um ressalto. Olhando para o gráfico diário, como eu dizia, tem um pouco mais de volatilidade. Ainda assim, acaba por nos permitir aqui fazer uma leitura mais ou menos atempada daquilo que está a acontecer. Temos aqui um Head and Shoulders já de continuação, já depois do topo em 2014. Temos aqui um cenário relativamente semelhante entre maio e julho de 2015, apesar de depois ter sido ultrapassado em alta, acabou depois por culminar com um movimento descendente e é neste movimento descendente que estamos agora. Vamos então olhar para o gráfico horário para vermos o que é que poderá nesta fase esperar-se. Repare-se, depois do movimento descendente que se acentuou a partir de julho, com também aqui um Head and Shoulders top mais pequenino, mas que é óbvio, que é claro, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, movimento descendente, recuperação à neckline, continuação do movimento descendente. Tivemos depois aqui um movimento ascendente, também baseado no padrão de inversão, como se pode ver, e depois, mais uma vez, um novo Head and Shoulders top, mini Head and Shoulders top, a permitir, uma vez mais, a sinalização do movimento descendente. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Movimento descendente, aqui já sem pullback, um movimento descendente um pouco mais forte. E estamos aqui, nesta zona, a fazer aquilo que me parece ser, ou que poderá vir a ser, um movimento também ele de inversão. Aqui no gráfico de 4 horas, ou seja, é expectável que a haver um movimento ascendente possa vir a ser um pouco mais forte. E se nós tivermos então aqui a ultrapassagem em alta da zona dos
213, das 213 libras, podemos então ter um movimento de recuperação ascendente forte que nos pode levar pelo menos até aos 228, 229, às 228, 29 libras. É possível, não serão favas contadas, porque estamos com um movimento descendente de médio prazo, mas como eu dizia, existe ali algum suporte do gráfico mensal para que se dê um ressalto no curto médio prazo. Por isso, atenção à possibilidade então de quebra em alta. Por outro lado, num sentido um pouco menos otimista, se não conseguirmos ultrapassar rapidamente estes máximos relativos, repare-se, no curto prazo podíamos ter tido aqui a ultrapassagem em alta deste primeiro máximo relativo. Houve a tentativa, não houve sucesso, houve uma retração, houve uma nova retração descendente e depois na expansão estamos nesta fase ainda abaixo do segundo máximo relativo. Se as coisas correrem de uma forma um pouco menos otimista, podemos perfeitamente ter aqui um movimento de extensão até aos 211, 212 e depois uma quebra em baixa do mínimo relativo. Este será o cenário mais negativista, também a vigiar, e por isso não me canso de repetir esta história. Não é de todo recomendável fazer uma negociação precipitada. É importantíssimo que se espere por sinais claros e evidentes de inversão de tendência. É então nesta fase que estamos na Vodafone a ver vamos o que é que acontece nesta empresa. Passando aqui ao CTT, o CTT, na última análise que eu tinha feito, tinha levantado aqui a possibilidade de um movimento de expansão se estender um pouco mais, de se aproximar da zona de resistência para depois se dar a retração. Aparentemente é isso que está nesta fase a acontecer. Tivemos uma pequena extensão, um pequeno prolongamento da extensão e assim que nos aproximamos da zona de resistência, imediatamente começou a haver uma retração. É óbvio que isto pode ser uma consolidação para depois fazer o breakout ascendente e esse seria o cenário mais otimista. Verdade seja, não é provável que aconteça porque estamos há bastante tempo, alguns meses, em cenário de lateralização. Por isso, o mais provável é que tenhamos agora uma retração nesta zona e um novo reteste à zona de suporte nos 8,80 ou algo que o valha. Por volta desta zona. É este o cenário mais provável nesta fase, porque, como digo, temos uma lateralização de longo prazo. Olhando para o gráfico horário em busca de sinais, podemos ver que se deu aqui já um sinal de potencial inversão de curto prazo. Nada que seja preocupante ao ponto de nos fazer tomar uma posição extrema de médio e longo prazo, mas ainda assim temos aqui claro, um movimento de inversão está agora a ser retestado. Era importantíssimo que em breve conseguíssemos ultrapassar a zona dos 10,19. Os 10,19 serão a nossa referência curta de curto prazo. Se não conseguirmos ultrapassar os 10,19 em alta, estamos nos 10,005, é provável que tenhamos então o cenário mais negativista a colocar-se e que tenhamos então um movimento descendente que nos aproxima aqui da zona dos 9, 8,80, à volta dessa zona. Se tivermos aqui uma ultrapassagem deste mínimo relativo, haverá uma maior probabilidade de tal acontecer. Apesar disso, é importante que se diga que no movimento ascendente temos tido mais volume do que tivemos no movimento descendente, o que é um bom sinal. Por isso, não vamos para já abrir os ferros curtos, vamos ver o que é que acontece aqui no CTT com alguma precaução e, apesar disso, também há que dizê-lo, a descida acaba por ser forte, mas não muito significativa. 12 a 15% de amplitude neste movimento, enfim, causa moça, por isso é necessária alguma atenção. Passando a nós. A nós continua a ser o título do PSI 20 com maior pendor ofensivo. Temos tido aqui alguma hesitação nos últimos meses, também já tinha sinalizado para essa possibilidade. Tivemos a quebra em alta, eu tinha deixado na altura a indicação que podíamos estar perante um de dois cenários. Ou a nós quebrava em baixo a zona de suporte e teríamos aqui o caldo entornado porque ficariam as coisas altamente negativas, ou então tinha força ascendente suficiente para ultrapassar os 7,26, 29 na altura, que eram a zona de referência, quebrá-los em alta e termos aqui
eventual retesta máximos. Aparentemente ficamos a meio caminho. Tivemos a quebra em alta da zona de referência, mas depois não tivemos a ultrapassagem dos máximos relativos. Podemos ainda estar perante o tal cenário potencial de inversão aqui na nós. Para que isso se verifique, continua a ser a zona de referência-chave os 7 euros. Se os 7 euros forem quebrados em baixa, então continuamos com um potencial de queda bastante significativo. Podemos inclusive quantificá-lo. Para se ter uma ideia, teríamos um potencial de queda a rondar os 6,21 como zona de projeção, ou seja, cerca de 10 a 15%. Não seriam estes 10% ou 11% que me preocupariam mais, preocupar-me assim a ativação de um padrão de inversão que iria causar muito provavelmente um movimento de longo prazo descendente. Passando aqui ao gráfico horário, podemos ver que o gráfico horário é um pouco difuso, não é linear o suficiente para nos permitir conclusões fortes. O gráfico de 4 horas é um pouco mais seguro do ponto de vista técnico. Tínhamos já referido aqui este Head and Shoulders Stop que tinha acontecido entre maio e junho, podia ser um primeiro passo para o tal movimento descendente de médio prazo. Nesta fase temos também aqui um mini Head and Shoulders na fase mais terminal do movimento, entre agosto e setembro. Pode ser também aqui um galvanizador para que se quebre a zona de suporte. Confesso que estou um pouco preocupado com a nós nesta fase, porque acabam por haver alguns sinais de preocupação. Não significa que sejam suficientes para levar à quebra em baixa do título, mas ainda assim é necessária alguma precaução. Terminando aqui na Farol, muito curioso que a Farol ultrapassou, nós tínhamos deixado aqui um ponto de referência forte, os 30 cêntimos eram a minha grande referência de negociação. Tinha deixado também a sinalização de que esta subida de volume no dia 14 de setembro, associada a uma subida de cerca de 12%, podia ser um ressalto, mas podia ser um primeiro sinal otimista. A verdade é que eu estou um pouco otimista aqui na Farol, por muito surpreendente que isso possa parecer, porque toda a gente vê a Farol como um cancro neste momento no PSI 20, a verdade é que, tal como eu tinha dito anteriormente, se houvesse a ultrapassagem dos 30 cêntimos, ficaria mais otimista. Nesta fase, houve a ultrapassagem dos 30 cêntimos em alta, com uma quebra significativa e com um volume bastante forte. Nesta fase, tivemos depois uma recuperação descendente para a zona de suporte e, uma vez mais, uma reação forte ascendente. Era de certa forma expectável esta reação forte ascendente, porque esta zona, sobretudo, esta zona mais do que tudo, a base desta vela, funcionou como uma forte zona de suporte psicológico. Todas as pessoas que a viram fugir nos 30 cêntimos aproveitaram para voltar a tentar comprá-la novamente na aproximação aos 30 cêntimos. Era expectável esta reação ascendente, é fundamental que em breve, nos próximos dias, exista uma continuação do movimento ascendente e que esta pequena referência quando muito, 29,5 cêntimos não seja quebrada em baixa. Os 30 cêntimos continuam a ser a forte marca, a marca de que todos os investidores se irão recordar, mas, enfim, dou-lhe uma pequena tolerância se as sombras não forem ultrapassadas em baixa. Então, temos aqui margem para que esta ação de recompra de ações próprias da Farol possa vir a levar o título a uma subida um pouco mais elevada. Quanto é que isso será? Não faço ideia, não conseguimos para já prevê-lo, mas ainda assim é importante ver que os sinais técnicos estão a surgir e seria nesta fase, então, nos 30 cêntimos, deu aqui uma oportunidade de compra, duas oportunidades de compra, especulativas ou não interessa nesta fase, mas a verdade é que do ponto de vista técnico a Farol está a surpreender e, enfim, vamos ver o que é que isto dá, o que é que tudo isto dá e vamos esperar então para que os 29,5 cêntimos não sejam quebrados em baixa e para que esta zona de pequena significativa resistência não seja também forte o suficiente para levar aqui a uma demora de médio prazo. É fundamental que quebre o mais depressa possível, com o maior volume possível, a zona dos 37,5 cêntimos. Repare-se a forte pressão vendedora que existe nesta zona. Vamos ver o que é que acontece, vamos esperar um pouco mais, mas para já pode ter sido um falso breakout, mas normalmente com tanto volume
e com uma subida tão forte, acredito que o breakout é verdadeiro. Se for para perdurar ou não, ainda não conseguimos sabê-lo, mas enfim, as coisas finalmente parecem estar a ficar um pouco mais interessantes na Farol. Vamos esperar para que esta consolidação que se pode prever aqui como existente, que acabe depois por quebrar em alta. Idealmente, aquilo que se espera é que não exista uma retração tão significativa, que exista aqui uma pequena contração e que depois acabe por resultar numa quebra em alta do range de consolidação. Vamos então ver o que é que acontece na Farol. Era bom para o PSI 20 que ela se animasse um pouco. Bem, é então tudo por hoje em relação às telecomunicações. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.